Hoje vamos falar de movimento. Hey Sandy, oh yeah, kiss me quick because I love you so. E a chave liberada hoje foi a número 2, movimento, no SPR com Pablo Marçal. E antes de iniciar a nossa aula, vou pedir para você curtir, para você deixar um comentário que agregue mais ainda a nossa aula, para você fazer indicação de algum filme para mim. Esses dias fizeram, eu adorei, indicaram A Caça, eu assisti ontem com meu filho, tá bom? Então podem fazer indicações aí que eu vou assistir todos, tá? E me ajude a transbordar na vida de outras pessoas, enviando esse vídeo, compartilhando, que aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e ele vai recomendar para várias pessoas. Todo movimento precisa começar por uma causa, né? O que isso quer dizer? Então, vou dar o exemplo aqui de nós, eu e você que está aí do outro lado. Nós criamos um movimento. Qual é esse movimento? O desbloquear das 40 chaves. Todo dia nós estamos aqui aprendendo, nos comunicando, fazendo network. Por quê? Qual o propósito de tudo isso? Por que assistir vídeo de a chave tal, pujança, que nome estranho? Qual o sentido disso? Qual é a causa disso? Nos tornar pessoas prósperas, nos conectar com a fonte, fazer network. Então isso é um movimento. Nós estamos dentro de um movimento e nós temos uma causa. E aí o Thiago colocou hoje, porque hoje quem deu a aula foi o Thiago Rocha, não foi o Pablo. Então eu até marquei aqui no caderno porque eu achei legal. Não existe vendas sem movimento. Não existe vida no seu casamento sem movimento. Não existe relação com os seus filhos sem movimento. Para criar esse movimento, nós precisamos sair da inércia, tá? O que seria inércia? É você aqui, ó. Você está linear, tá? Está totalmente reto. Então, para você sair desse estado para o movimento, você precisa fazer algo, inclinar. A inclinação é que te levará para o movimento, por quê? Sabe aquela... Eles puxam a toalha com tudo e todos os objetos em cima da toalha eles não se movem? Então, aquilo é o estado linear. Desculpa. O estado de inércia. Os objetos, eles estão retos, então eles não conseguem se movimentar com a rapidez. Então, agora, se eles estivessem inclinados, eles entrariam em movimento também. Então, você precisa se inclinar. Agora, vamos lá que a gente vai entender melhor o que é essa inclinação. Então, no mundo dos negócios, o que seria a inclinação? Eu vou dar o exemplo aqui com os meus brigadeiros. A inclinação que eu dou no meu trabalho é poder fazer quantos brigadeiros as minhas clientes irão precisar. Por quê? Porque elas são mulheres que são empresárias, são esposa, mãe, faz academia, fit, ou seja, são mulheres super atarefadas. Elas não têm tempo de produzir os docinhos da festa, enfim, ou do aniversário do filho, do marido, ou dela mesma, de qualquer ocasião. Então, eu sou a solução, eu sou a inclinação, entendeu? No casamento, qual o exemplo que eu posso trazer? Vou trazer o exemplo do Pablo, que ele já falou isso em várias lives, e eu acho isso muito nobre, muito bonito da parte dele. Quando ele trabalhava no Brasil Telecom como atendente call center, né? E aí ele ganhava 3 mil, ou 1.000 e pouquinho, 2.000 e pouquinho. Eu sei que... ele ganhava 3 mil e aí aumentou 500 reais. E aí perguntaram pra ele o que ele ia fazer com esses 500 reais a mais. Ele disse que esses 500 reais levaria a Carol para jantar todo mês, sabe? Então, ou seja, esses 500 reais seria usado para ele levar a sua amada para um lugar bonito, para jantar em lugares que são caros, sabe? E naquela época, 500 reais era muito dinheiro. Hoje em dia, não tem muito, né? Não tem muito valor. Mas para aquela época, era muito. Se nós formos modelar essas pessoas de sucesso, nós ver o passado delas, o que elas faziam, podemos observar que elas não ficavam em casa. Elas não ficavam perdendo tempo assistindo novela, né? Eu não vou falar filme, tá? Porque eu não vou falar mal de filme. Elas não perdiam tempo em redes sociais com bobeira, porque as redes sociais é importante para os meus negócios. Inclusive, esse conteúdo aqui que eu estou passando é através das redes sociais. Mas é outro tipo de conteúdo que nós criticamos, né? Aquele que não vai agregar valor nenhum na sua vida. Então, como começar a criar esse movimento?
Então você vai ter que trocar uma crença negativa por uma crença positiva, tanto no seu casamento, tanto nos negócios, a relação com seus filhos, com seus pais, irmãos, amigos. É isso que tem que ser feito, tá? Um exemplo de mim, vocês acompanharam aí, se vocês, quem assistiu a chave, né, a fonte, eu não carregava uma crença negativa com questão de religião. Por quê? Porque eu tive experiências ruins no passado com pessoas religiosas e eu falava em voz alta, não acredito em Deus, porque eu carregava essa crença negativa através de outras pessoas, eu enxergava Deus através dos olhos de outras pessoas. Então, eu troquei essa crença negativa por uma positiva. E aí, pronto, eu já comecei a entrar nesse movimento, né? Então, eu me inclinei e hoje eu estou aqui, compartilhando com vocês toda essa minha experiência, essa evolução. E aí, eu já trouxe um outro tópico também que é muito importante para essa criação de movimento, que é o feedback. Feedback dos clientes, feedback dos filhos, do cônjuge. Então, o feedback é muito importante para a criação desse movimento. Então, vamos lá para a gente entender melhor. Então, o feedback tem que acontecer antes, durante e depois. Por quê? Porque são os feedbacks que alimentam o movimento. Então, ele até deu um exemplo. Vamos colocar aqui desse óculos, tá? Ele deu um exemplo com um copo. Eu vou começar aqui a vender esse óculos. Criação minha, da minha cabeça, não perguntei nada pra ninguém. Eu criei um produto de acordo só com a minha necessidade, que ele atendia apenas a minha demanda. Ou seja, esse meu olho aqui, ele tem algumas imperfeições e esse aqui não preciso de grau, nada. Então eu vou fazer aí uma linha com vários óculos exatamente desse jeito, para todas as pessoas, tá? Gente, isso é um exemplo, tá? Eu acho que entra um pouquinho daquela chave, o MVP, lembra? Que você tem que fazer uma pesquisa antes, né? O que seria? Aí, o que ele fala do feedback? Fazer uma pesquisa antes, né? Primeiro, o que as pessoas estão buscando, qual tipo de óculos, se elas gostam desse daqui, ó, degradê, ou aquele mais espelhado, qual que tá mais em alta, o que os jovens gostam e o que as mulheres gostam. Então, qual o público que eu vou trabalhar? E o infantil? O que o infantil gosta? O público infantil gosta de óculos escuros? Então, tem todo um estudo por trás. Esses são os feedbacks. Você precisa ouvir a outra pessoa e não ouvir somente as suas necessidades. E aí ele trouxe uma analogia que eu achei bem interessante. Essa criação, esse movimento, ele começa pequeno mesmo, como se fosse a onda do mar, sabe? Vai começando assim, ó, e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, subindo, subindo, subindo. Quando chega lá no alto, se torna aquele tsunami. Então, é desse jeito. Começa pequeno. Então, você faz hoje para colher amanhã. O filme que eu vou trazer hoje, eu acho que tem até um pouquinho de cada um de nós, e chama A Prova de Fogo. Então conta a história do Caleb, né, que é o bombeiro, que é casado com a Catherine, e ele trabalha aí no corpo de bombeiros, super dedicado no trabalho, muito compromissado, mas, aliás, não abandona os seus companheiros, é aquele tipo de bombeiro que entra dentro de um lugar pegando fogo mesmo para poder salvar a vida de um companheiro. Mas no casamento ele abandonou totalmente a esposa e foi por um caminho errado. Ele tem alguns vícios, tá? Então vocês têm que assistir para entender. E aí, claro que isso não tem um movimento, uma inclinação da parte dele, porque ela a gente vê ainda que tentou por diversas vezes, mas ele, com aqueles vícios que ele tinha, deixou com que, aliás, esqueceu totalmente da esposa, né? Como se ela fosse uma pessoa estranha dentro da casa. E aí, claro, o casamento foi chegando ao fim. E ela chega a pedir o divórcio. Então, o pai dele, para ajudar no casamento, entrega lá, como se fosse um diário, que tem um movimento durante 40 dias, ou seja, né, as 40 chaves. Então, ele vai fazer tarefas todos os dias para poder se reaproximar da esposa dele e poder salvar o casamento dele. Ou seja, ele cria esse movimento igual eu e você tá fazendo aqui. Então, nesse filme vai contar a trajetória dele durante esses 40 dias, se ele teve sucesso ou não, se ele conseguiu salvar o casamento ou não, aí você vai ter que assistir. Mas eu acho que lembra um pouquinho de cada um de nós, justamente por essa causa, esse movimento. No caso ali, esse filme conta o movimento do casamento. E acredito que aqui
Cada um tá buscando algo ou tá buscando mais de uma coisa, né? Eu sou em todas as áreas, negócios, casamento, Deus, filhos. Então eu quero evoluir em todas essas áreas. Agora eu vou passar as atividades. Atividade 1. No seu caderno de anotações, escreva a sua definição de movimento. Traz aqui. Atividade... Qual que você quer? Quero esse. Obrigada. Ganhei um chiclete da minha filha, da Virgínia. Posso ver? Atividade 2. De acordo com o conceito apontado acima sobre inércia, coloque pontualmente qual área da sua vida está neste momento parada e que você quer retomar o movimento, o porquê e qual ação você vai tomar para realizar esse movimento. Atividade 3. Pela lei da dinâmica, pode-se notar que ela é aplicada em relação ao tempo. Com base nesta lei, coloque seus objetivos em cada área da sua vida financeira, pessoal, espiritual, relacionamento e depois coloque em quanto tempo você quer realizar o objetivo. Com isso, trace quais movimentos necessários para que concretize no tempo que você determinou. Essa aqui, a Elis, né, a doula dos livros, ela que falou hoje as tarefas. Então, o que ela quis dizer assim, né? Ela explicando essa atividade. Quando você determina, quando você coloca uma data, fica muito mais fácil para você concretizar essa tarefa, esse propósito, entendeu? Então, por exemplo, quero sair do meu trabalho no dia tal, sabe? Dia 3 de março de 2023. Então, quando você coloca uma data, você sabe que você vai ter aquele período para se preparar, guardando dinheiro, uma reserva, montando já logo o seu negócio no Instagram. Ou seja, você sabe que você vai ter somente esses 2 meses, né, de janeiro e fevereiro, para se reajustar. Então, isso daqui eu acho que é muito real. Vou começar a colocar data para as coisas que tá demorando muito tempo para acontecer na minha vida. Então, vamos lá. Atividade 4. No decorrer do dia a dia, agimos e reagimos a muitas coisas o tempo todo, desde o momento de acordar até dormir. A ação é praticamente tudo o que decide fazer, e a reação é o como você reage ao estímulo ao seu redor. Olhando por esse lado, anote um dia da sua vida, os momentos que você agiu e como as pessoas reagiram ao que você fez. E ao contrário também, o como você reagiu aos acontecimentos do seu dia. Atividade 5. Pegue as anotações do seu dia feito na questão 4 e observe o que tem acontecido e como está sendo suas reações e reações e o impacto delas na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor também. Essa consciência vai te trazer clareza em qual movimento você vai precisar fazer para melhorar as questões da sua vida e principalmente conseguir fazer o movimento correto para chegar ao seu alvo. Ajude os seus seguidores a terem clareza sobre o aprendizado de hoje e compartilhe em vídeo no seu feed. Agora eu vou ler os versículos. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. João 5,17. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3,23. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na chave de amanhã.